Saudações a todos na paz do Senhor, Pastor Belchior, e vamos para mais um resumo, mais uma síntese das nossas lições da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, Jovens e Adultos, cujo tema desse trimestre é casamento e família. Então, cada lição nós estamos trazendo um tema concernente à família e casamento. E a lição que nós vamos discorrer é a lição de número 9, de 28 de fevereiro de 2016, cujo tema é administrando as finanças no lar. Administrando as finanças no lar. O texto áureo se encontra em Provérbios 31, 27, que diz: olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Verdade aplicada, uma das áreas de nossas vidas que mais requer disciplina e responsabilidade é, sem dúvida, a financeira. Os hinos sugeridos para este momento é o hino de número 4, 61 e 246. Ainda nesse resumo, lá no finalzinho, nós estamos colocando aí, eu coloquei o questionário, que nos outros vídeos a gente não havia posto, né? Então, lá no finalzinho da aula nós temos também o questionário. Falar de finanças é um momento muito propício, mesmo porque vivemos em grande crise no nosso país, e o crente ele precisa também ter essa consciência e precisa entender essa necessidade de ter o controle financeiro, de ter prudência, e os objetivos desta lição são mostrar que o orçamento e o planejamento financeiro são essenciais para o lar. Orçamento e planejamento financeiro são essenciais para o lar. Ressaltar que gastar é fácil e ganhar é difícil. E deixar claro que com o crédito fácil, o consumo obviamente aumenta, né? Então, essa questão financeira tem gerado muitos conflitos também nos lares, ao extremo de alguns casais chegam ao extremo até de se separarem por gerar brigas. Enfim, segundo estatísticas, a questão financeira é um dos principais temas que tem levado casamentos ao divórcio, por incrível que pareça. A questão financeira é um dos principais temas que tem gerado separações nos tempos em que nós vivemos. Os textos de referência estão aí para a gente refletir. Não vou ler, mas se dê uma pausa aí, dá uma lida nessas referências que são importantíssimas. Então vamos lá, a introdução. O descontrole no uso do dinheiro representa um dos fatores que mais contribui para ocorrências de brigas e frustrações e desestabilizações no meio da família. Como primeiro tópico, nós temos as consequências do desequilíbrio. A falta de controle orçamentária pode causar consequências desastrosas na vida do homem, principalmente na saúde física e emocional, além de trazer perturbações diversas. O desequilíbrio nas finanças pode ser advindo de várias situações: falta de emprego, preguiça, esbanjamento, ou seja, são inúmeros fatores que podem ocasionar e gerar esse desequilíbrio financeiro. E o objetivo dessa lição então é nós analisarmos, pedimos graça e sabedoria a Deus. Eu aconselho também a todos estudarem com mais profundidade esse tema, né? Planejamento familiar, ter aí o seu controle, o caderninho de anotações, enfim,
Temos vários conselhos nessa lição. Então, como subtópicos, nós temos a perca de sono, o mau humor e perda de concentração, e brigas e desentendimentos em casa. Então, nós estamos falando sobre as consequências do desequilíbrio. Então, o desequilíbrio financeiro gera todas essas situações: perda de sono, dores de cabeça. Alguns chegam ao extremo de entrar em depressão, porque bate o desespero, as contas vêm. O pai de família vendo, às vezes, seu filho com necessidade de algo, a tendência é que o leve ao desespero. O mau humor, perca de concentração, afeta, obviamente, todas as áreas da vida, quando a pessoa está desestabilizada. E brigas e desentendimento em casa. Então, são consequências do desequilíbrio financeiro. Obviamente, poderíamos citar infinitas consequências aqui e fatores que são gerados pelo desequilíbrio financeiro. Então, cabe ao professor aí pesquisar e imprimir a sua característica específica aí na sua aula, trazer mais conteúdo ao seu aluno. Segunda parte vai dizer atitudes perigosas em relação à finança. Uma situação que tem trazido muita dor de cabeça é o crédito fácil. As finanças estão as financeiras estão na rua oferecendo dinheiro 36, 48 vezes e até mais. Os bancos colocam linhas de crédito nos terminais. Você não precisa nem conversar com o gerente, basta inserir o cartão, digitar a senha e lá estão os recursos. É ótimo, porém perigoso. Para quem não sabe administrar os recursos financeiros, é uma faca de dois gumes. Então tá aí mais esse tópico. Os subtópicos são o perigo de gastar mais do que ganha, o perigo de recorrer a agiotas, cheques especiais ou cartões de crédito, o perigo de não dar valor aos pequenos gastos. Então, só retomando aqui o que foi dito, foi citado, né, essas questões de crédito fácil, de parcelamentos, é uma tentação, né? Então a pessoa se sente tentada, só que depois tem que ver a consequência. Ou seja, não adianta nada você adquirir aí coisas que estão muito fáceis, né, e depois ter, obviamente, dificuldade para pagar. Então tem que tomar muito cuidado. E dentro desse contexto, gastar mais do que ganha, muita gente não tem controle do que entra, do que sai, e acaba virando uma bola de neve, né? Essa questão de gastar mais do que ganha. E chega num momento que a coisa estoura e fica complicadíssimo de se resolver. A agiota, gente, é um grande perigo, né? Cheques especiais, cartões de crédito, meu Deus. Então o tema aí tem muito conteúdo para ser dito, para ser discorrido, para ser estudado. O perigo de não dar valor aos pequenos gastos. Ou seja, compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque está barato, porque está fácil, o cartão de crédito, enfim, e acaba realmente acumulando, consumindo toda a renda, pois a pessoa fica sem um norte, sem condições de arcar com as suas despesas. A terceira parte, conselhos importantes. Vivemos numa sociedade consumista onde se compra produtos sem necessidade só por comprar, às vezes por causa da moda. O gastador compulsivo precisa ser educado nas compras. A Bíblia também nos ensina a não sermos preguiçosos nem ficarmos escolhendo serviços. Aquele que está desempregado não pode se dar ao luxo de escolher o tipo de serviço. Muitos dizem, essa profissão não é minha profissão, no entanto a família não pode esperar, né? A sociedade, obviamente, é muito consumista, como foi dito. Tem gente que compra sem necessidade, né? E um detalhe muito importante que a gente, como pastor, está sempre ensinando, que o desempregado não pode escolher serviço.
E alguém já me perguntou: pastor, eu encontrei um serviço só que eu vou ter que trabalhar no horário do culto. Eu posso trabalhar, pastor? Pode, obviamente que pode, né? Primeiro tem que ver as necessidades da sua família e continuar. Isso não vai lhe impedir de servir a Deus, não vai impedir de servir a Deus, ainda que por vezes não poderá estar na igreja, mas não pode se dar ao luxo de escolher serviço. Então tem muita gente pensando erroneamente nessa questão que eu acabei de citar. Não pega o serviço, a família fica necessitada, as dívidas acumulam e a pessoa com esse pensamento. Continuemos então. Como subtópicos nós temos cuidados extremos com ostentação, supérfluos e miséria, ou seja, tem os dois extremos, né? Ostentar, ficar gastando coisas supérfluas sem necessidades, e a miséria. São dois extremos. Cuidado ao não estabelecer prioridades nem fazer poupança. Gente, isso aqui é de suma importância, né? Guardar, sempre ter um depósito. Às vezes numa crise acontece algo inesperado e a pessoa não tem aonde recorrer. Então tem que sempre estar poupando, tem que sempre estar guardando alguma coisa. Cuidados com a mentira e desonestidade e o dinheiro ilícito, né? Então na hora da crise aparece aí oportunidades, aparece possibilidades de se ganhar dinheiro fácil e de forma ilícita. Então o cristão deve vigiar, Como conclusão, lembre-se de que os que querem ficar ricos caem em tentação e laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas. 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. Não esqueça de que na primeira linha do seu orçamento não pode faltar o dízimo. Portanto, seja um dizimista fiel. Estão aí as referências concernente ao dízimo. Obviamente que esse é um assunto para um outro estudo, mas o segredo da prosperidade no lar está intrinsecamente relacionado com a fidelidade no que diz respeito aos dízimos e ofertas. Bom, como é o nosso costume, eu já citei por diversas vezes, eu apenas trago aqui um resumo de forma bem sucinta, mas nós temos aí um material muito rico para ser, e um tema muito rico para ser explorado e ser trabalhado. Eu, como professor de matemática também, estou preparando aí uma aula de finanças no lar, de controle financeiro, qual percentual aconselhável a se poupar, como estabelecer, ou melhor, orientações e conselhos em estabelecer prioridades na hora de gastar o seu dinheiro. Então, assim que eu estiver pronto, eu vou estar postando essa aula para estar também ajudando e contribuindo aí com todos. Que Deus em Cristo possa vos abençoar e que a paz de nosso Senhor seja sobre cada vida, em o nome do Senhor Jesus. Se inscreva no meu canal, deixe aí a sua sugestão para que possamos estar melhorando o nosso trabalho. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.